Acabei de postar um texto sobre usurpação. Até eu vou botar, é um texto curtinho, vou botar aqui embaixo para quem quiser ler. E eu quero primeiro falar sobre esse texto, que quando eu falo de usurpação, eu não tô me referindo a um único caso de usurpação que possa estar acontecendo ou que tenha acontecido. Mas estou falando que a usurpação é visto na Bíblia e tem orientações bíblicas para casos de usurpação. São vários exemplos. Eu lembro assim, os exemplos mais típicos, né? Eu lembro do rei Saul, que era o rei de Israel, homem escolhido para liderar o povo de Deus, ungido pelo profeta para liderar o povo de Deus. No entanto, ele começou a se ensoberbecer e abandonou totalmente os caminhos do Senhor, parou de seguir a palavra de Deus e começou a seguir sua própria ideia e usurpou o lugar de sacerdote e usurpou o lugar de profeta. Ele disse: eu sou o rei, então eu posso fazer o que eu quiser. E usurpou o lugar de profeta. Foi uma coisa que derrubou, destituiu ele da autoridade. Deus passou a não ter mais vê-lo como autoridade porque ele usurpou o lugar de profeta. Além de todas as coisas erradas que ele já estava fazendo, botou a cerejinha no bolo com usurpação. E nesse local, o sacerdote e juiz e profeta, Samuel vai dizer para o rei Saul que o pecado de rebeldia, usurpação é rebeldia, e o pecado de rebeldia é idêntico ao pecado de feitiçaria, não tem diferença. A palavra de Deus diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Daí, mas o caso talvez mais emblemático de usurpação é de Jezabel. Está no livro de 1 Reis. Jezabel, esposa do rei Acabe. O rei Acabe, lembrando, o rei Acabe, homem de Deus, escolhido por Deus para reinar, para dirigir o povo de Deus. É alguém, né, sob a direção de Deus. Não era um ímpio, não era um gentio, quer dizer, ímpio ele era sim, mas não era um gentio, ele era um judeu, ele era um israelita que estava no comando, um descendente de Davi, e ele, no entanto, ele, em vez de ele seguir o padrão de Deus, em vez de ele seguir o exemplo dos que o antecederam, ele começou a abandonar. Ele primeiro decaiu, mas daí houve uma cerejinha no bolo. Ele também se deixou influenciar pela sua esposa Jezabel, a sua esposa Jezabel, que era sacerdotisa de um outro povo, e que ele casou, né, sem. E essa Jezabel, que não tinha nenhuma autoridade, a Jezabel usurpou a autoridade do rei Acabe. O rei Acabe foi omisso, o rei Acabe não fez nada, deixou que Jezabel assumisse, sem mais nem menos, achou tudo muito bonito, né? E Jezabel começou a agir de forma terrível, né? A preço, em detrimento do povo de Israel, em detrimento dos costumes, em detrimento da vida, porque muitos perderam a vida, muitos, centenas, talvez milhares de pessoas perderam a vida amando de Jezabel, porque ela agia de acordo com o que quisesse. Essa era uma usurpadora. E essa palavra usurpadora, Jezabel, vai ser usado esse mesmo nome de Jezabel no livro de Apocalipse, capítulo 3, se não me engano, para falar sobre pessoas que dão não agora poder político, não agora poder civil, mas de uma pessoa que usurpou o poder pastoral, usurpou a autoridade pastoral e passou por cima das autoridades dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos que estavam dirigindo para ensinar coisas que não eram da palavra de Deus, para motivar uma libertinagem e uma falta de senso moral entre o povo de Deus, ou seja, usurpou o papel de mestre, usurpou o papel de profetisa, usurpou o papel de pastora para corromper o povo e para agir da forma que quer. E também isso é condenável, segundo a palavra de Deus. Seja para Saul, que, que, que usurpa
a autoridade religiosa quando na verdade é só um líder civil, seja para Jezabel que usurpa a autoridade civil não sendo nada, sendo só esposa, sendo Jezabel que usurpa a autoridade religiosa para pregar heresia, sendo que não era constituída como apostoliza. Isso, ou qualquer outro caso, a palavra de Deus tem a mesma orientação. Primeiro, para aqueles que praticam essas coisas, estão condenados ao inferno, perderam a salvação. Quem fica nisso perdeu a salvação, não está mais ligado com Deus, quem faz isso. E segundo, claro, a pessoa pode se arrepender e tal, mas daí se arrepender vai gerar frutos de arrependimento. Não é só dizer, olha, eu me arrependo e continuar fazendo a minha coisa, não é arrependimento. Mas a princípio disso, pessoas que vivem nisso perderam a salvação. E nós que queremos ser fiéis, primeiro, nós temos que resistir a isso. Nós não podemos concordar com pessoas usurpando poder de autoridade. Não quero falar sobre isso, mas nas igrejas tem acontecido muito de pessoas usurpando o papel de autoridade para manipular, e a gente não pode concordar com isso. No meio civil também, no ambiente familiar, muitas vezes, né? Tantas coisas têm acontecido e a gente precisa entender que a palavra de Deus diz que usurpação de poder, usurpação de autoridade, se colocar num papel que tu não foi chamado para estar, é pecado de rebeldia, e rebeldia é feitiçaria, os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, e nós não podemos ser coniventes, nós não podemos ser concordantes com isso. Nós temos que resistir e nós temos que denunciar. Fora todas as Jezabéis que estão infestando os poderes públicos, Jezabéis que estão infestando as igrejas, fora Jezabel. Não pode ter lugar para Jezabel na vida de um verdadeiro cristão. Um forte abraço do Danielson, que Deus nos abençoe, a mim e a vocês.